Ellen White desempenhou um papel decisivo na formação espiritual e missionária da Igreja Remanescente. Seu ministério profético foi um instrumento de Deus para fortalecer a fé, preservar a unidade e conduzir o povo à obediência à palavra. Suas orientações inspiradas ajudavam a Igreja a compreender melhor o plano divino e manter viva a esperança na breve volta de Jesus. Por esse motivo, esse final de semana surgiu com o intuito de nos revelar verdades profundas acerca da luz menor, para que venhamos ter a compreensão ampla acerca das Sagradas Escrituras e a luz maior. E para compreendermos melhor e entendermos por parte, o pastor Ribamar Diniz nos apresentará o tema O Dom de Profecia e na História do Cristianismo, com o louvor do cantor Adriano. Já o pastor Marcos Alvim nos esclarecerá o tema O Dom de Profecia na pessoa de Ellen White. Junto com ele, as belas músicas interpretadas pelo quarteto Mensageiros da Fé. O pastor Josafá nos esclarecerá a hermenêutica de Ellen White, regras internas e externas de interpretação. E com ele, a cantora Carolina. O tema, a importância da profecia da Igreja Remanescente, será exposto pelo irmão Gabriel Pinheiro. E o quarteto Olan abrilhantará este momento. Congresso Profético. Um feliz sábado, povo de Deus. Hoje estamos iniciando o nosso Congresso Profético, onde nós estaremos abordando sobre o dom de profecia manifestado na vida de Ellen White. E hoje teremos a alegria de receber conosco o pastor Ribamar Diniz. Ele estará trabalhando o tema O Dom de Profecia na Bíblia e na História do Cristianismo. Também teremos louvores especiais e teremos a participação do nosso irmão Adriano. E eu quero convidar você a não perder este final de semana profético, porque Deus tem uma obra na sua igreja, principalmente na minha e na sua vida. Acompanhe e fique ligado, porque teremos coisas maravilhosas para a honra e glória do Senhor Jesus. Pelo convite, pela oportunidade de compartilharmos juntos a palavra do Senhor. Eu fiquei impactado, porque você já veio se preparar para esse congresso, decorando a igreja, motivando os irmãos a vir, trazendo pessoas, e eu louvo a Deus por tudo isso, tá bom? O pastor Arthur Denner foi o presidente da Associação Geral, muito importante. Ele escreveu um livro chamado O Permanente Dom de Profecia. No título do livro, ele já defendeu que o dom nunca cessou e continuou em toda a Idade Média e em toda a história.
Ele dizia que o dom, irmãos, começou em Adão e vai até o último crente antes da segunda vinda. Hoje, ao estudar melhor o tema, nossos teólogos, estudiosos, eles extrapolam um pouco os dados. O Levi Frum concordou com ele, dizendo que a permanência do dom de profecia na igreja verdadeira ocorreu em todas as épocas e dispensações. Porém, você lembra do começo da palestra, quando eu apresentei as 3 posições? Então, o grupo diz, não há mais profecia. O segundo grupo diz, todos são profetas. Mas a nossa visão é que a profecia é dada em momentos-chave da história. Ok? Momento-chave. Para Neemias, o dom de profecia se manifestou na vida de pessoas fiéis a Deus, que estudavam a Bíblia e vieram a perceber sua verdadeira mensagem, falavam contra os erros e seguiam a luz que encontraram. O depoimento dessas pessoas fiéis ao testemunho da luz que irradia da palavra de Deus. Para fazer isso, ele mesclou, falando sobre Neemias, os conceitos de mensageiro e profeta de Deus, como um profeta do Antigo Testamento, o Ellen White, com os de uma pessoa que testemunha a verdade, já revelada por um profeta, e busca a reforma da igreja, como os valdenses, por exemplo. Em sua estimativa, todos os precursores da reforma protestante, como os valdenses, Wycliffe, Hus, Jerônimo, tinham o dom de profecia. Ele também considerava os líderes desse movimento de reforma como líderes inspirados. Então, realmente, ele extrapolou, ele exagerou um pouco. Um cristão não pode ser iluminado pelo Espírito Santo a compreender as Escrituras e proclamar com poder as Escrituras. Isso não torna ele um profeta. Outra coisa, irmãos. Alguém aqui já sonhou com a volta de Jesus? Eu já sonhei com o fim do mundo, irmãos. Se mesmo que o fim do mundo é a volta de Cristo. Isso não me torna ser um profeta. Você já recebeu um aviso de um acidente ou para um trabalho missionário, uma impressão, você teve uma impressão, o mesmo sonho? Como você é um profeta? Então Deus pode se comunicar. Entendeu? Então uma coisa é você receber um aviso, um sonho, uma orientação, uma impressão. Outra coisa é você receber um chamado para ser um profeta, entendeu? Que é diferente. Termino com uma orientação para a igreja amada de Ananindeua. Não tenha contato com materiais críticos, como a Bíblia White, que não é recomendada pela igreja, a Mentira Branca e outros livros críticos, e esse canal aí para que possamos. Não tenha contato com esse conteúdo. Você pode ser desencaminhado. Segundo conselho, leia os escritos de Ellen White. Comece com essa coleção aí, leia com seus filhos. Há 3 livros especiais, irmãos. Segundo Alberto Tim, Caminho a Cristo é o livro que converte. Se você não se sente convertido, leia esse livro, Caminho a Cristo. O Grande Conflito é o livro que convence. Você quer ter convicção da igreja verdadeira dos últimos dias, dos últimos eventos, leia o Grande Conflito. Agora esse do meio, irmãos, é insuperável. O Desejado é o livro que transforma. Se você quer ser transformado, leia esse livro. Funde os centuais na sua igreja, mini centuais. Não sei se tem aqui, Gabriel, que na igreja, mini centuais, fica aí o apelo do desafio, tá bom? Vai ter amém. E uma reflexão final, irmãos, para a gente encerrar. 3 objetos estão aqui na frente. Um telescópio, uma luneta, torna mais visíveis as estrelas, é assim? Mas não acrescenta nenhuma estrela. Apenas apresenta a glória das próprias estrelas. Ela é mais uma luz menor que nos conduz à luz maior da palavra de Deus. O microscópio, ele mostra detalhes, irmãos. Ela é mais, irmãos, é como o dom profético, é como um microscópio que mostra os detalhes, inclusive a nossa vida espiritual e o nosso interior. E o GPS. Para que serve o GPS, irmãos? Eu já vim aqui entregar outras vezes, mas eu coloquei o GPS para não errar. O dom profético é para guiar a igreja no caminho certo. Se você deseja continuar confiando em Deus, na sua palavra e na orientação profética, se levante
e ore comigo nesse momento. Boa noite, povo de Deus. Tenho a alegria imensa de ter aqui comigo o pregador desta noite, o pastor Ribamar. Se apresente aí para o público, pastor. Uma alegria conhecer os irmãos e rever aqueles que já conheço. Eu estou servindo ali no distrito da Coab, em Castanhal, e foi um prazer ter participado desse início do simpósio sobre o dom profético. Pastor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Qual a importância do ministério de Ellen White para a igreja remanescente? Considerando o que a Bíblia ensina, Gabriel, em Efésios 4, 11 em diante, esse é um dom essencial para a edificação da igreja, já que a Bíblia fala sobre o dom apostólico, o dom do evangelismo, o dom de pastores e mestres e o ministério profético, como essenciais para a edificação da igreja, para preparar a igreja para as suas responsabilidades aqui nessa terra e para proteger a igreja de falsas doutrinas. Então, biblicamente, o dom tem esse papel singular. E que conselho o senhor deixaria para os que estão assistindo sobre o cuidado que nós devemos ter, principalmente aí com esses ministérios que são a parte da igreja ou ministérios críticos? Que conselho o senhor daria, principalmente para aqueles que são novos na fé? Então, como parte da palestra, eu dei alguns conselhos para a igreja e um deles foi evitar contato com materiais críticos. É importante que você estude os escritos de Ellen White em harmonia com a própria palavra de Deus, a Bíblia, e se distancie desse conteúdo que distorce, a palavra profética. Você que é um novo na fé, a Igreja Adventista tem materiais para você estudar, ler. Nós temos aqui anciãos, professores da escola sabatina e os pastores preparados para te ajudar nessa linda jornada rumo ao céu. Se você seguir o conselho de Deus das Escrituras, você permanecerá firme e não será desencaminhado por esses ministérios dissidentes. Amém. Muito obrigado, pastor Ribamar. Que Deus te abençoe, tá bom? E esperamos vocês amanhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui do meu lado está o ancião da igreja do Ananindeua 2, o irmão Nazareno, e ele tem um testemunho impactante para compartilhar com vocês. Fale um pouco, irmão, da sua experiência como adventista do sétimo dia. Boa noite. Queridos, eu tenho 3 anos de convertido e eu agradeço muito a Deus essa oportunidade que Ele me concedeu de conhecer a igreja adventista. O que Cristo fala sobre conhecereis a verdade vos libertará, eu, na minha vida, na prática da minha vida, eu tenho visto isso. E dentro da igreja adventista, eu tenho tido a oportunidade de ter materiais que estão verdadeiramente dentro daquilo que Deus nos revela na sua infinita palavra. Eu agradeço muito a Ele toda essa oportunidade de fazer parte e de ter a minha vida baseada dentro de um Espírito de Deus que nos leva à verdade, que é Cristo Jesus. Irmão Nazareno, qual é a importância do congresso, principalmente para quem é membro ou para quem é um recém-batizado na igreja adventista do sétimo dia? A importância se dá em você ter a sua fé baseada naquilo que Deus realmente quer. O congresso do Espírito de Profecia, ele leva você a isso. Ele faz com que você sinta-se não só engajado, mas se sinta um servo. A expressão da profecia verdadeira através de Ellen White nos dá condições de conhecer a intimidade, as partes pequenas que podem ser relevantes na nossa vida e mostrar que Deus nos ama e nos quer no seu céu através de Cristo Jesus. A pergunta que não pode faltar: vale a pena participar desse congresso, irmão? Irmão, não falte, venha amanhã, pois você, assim como eu, pode perceber severamente na vida de Deus, na nossa vida, que tudo é para o agrado de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenho a alegria imensa de ter aqui na igreja central de Ananindeua uma pessoa que não faz parte desse distrito, mas sim do distrito de ABC. A irmã Ana, ela frequenta a igreja do Laranjeiras. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, irmã: como está sendo essa experiência de participar de um congresso voltado para o estudo do espírito de profecia?
Está sendo maravilhoso, porque primeiro que eu gosto muito, né? Gosto da leitura, gosto de aprender. E a importância de nós estarmos aprendendo, principalmente a gostar, não é? A entender a nossa história, a importância que tem para a nossa salvação. É incrível, estou amando. E que conselho, irmã, a senhora deixaria para os jovens? Porque hoje, infelizmente, a nossa juventude não gosta muito desses assuntos. Então, que conselho a senhora daria sobre a importância do jovem participar desse congresso e ter o conhecimento, ainda assim, de uma forma mais profunda acerca do ministério de Ellen White? Queridos, passem a orar e buscar isso. De fato, busquem, peçam para Deus, porque isso é motivo de salvação. A partir do momento que a gente começa a ler esses livros, é como o pastor acabou de dizer, não é? Abre a nossa mente de uma maneira que a compreensão da Bíblia ela se torna muito mais fácil até, não é? E trazendo principalmente para a gente a história do que já aconteceu e indicando para o que está por vir, isso é realmente essencial para os nossos dias e para os jovens principalmente, não é? Então eu quero dizer para os jovens, se dediquem à leitura. Tem dificuldade? Peçam para Deus para aguçar em você esse interesse por esses livros, porque são todos muito bonitos e nos ajudam a clarear nossa mente, né? De uma forma que nos aproxima de Deus. Deus abençoe. Olá, povo de Deus, aos inscritos desse canal. Ontem, dia 31, comemoramos o Dia da Reforma. E também ontem foi especial porque demos início ao nosso congresso profético, onde estamos estudando sobre o dom de profecia manifestado na vida de Ellen White. E hoje estamos dando prosseguimento. Hoje pela manhã teremos a participação do quarteto Mensageiros da Fé, cantando lindos louvores para o nome do Senhor. E também quem estará responsável pela mensagem será o pastor Marcos Alvim. E o título da mensagem dele é O Dom de Profecia na Pessoa de Ellen White. Que Deus te abençoe. Esteja atento porque nós vamos mostrar coisas fantásticas que ocorreram tanto pela manhã quanto pela parte da tarde. Esse trauma fez com que ela não voltasse a estudar. E aqui ela fala o que ela sentiu. Eu estou no primeiro capítulo do livro, tá bom? Eu escolhi só detalhes de 2 capítulos só, tranquilo. Ela diz o seguinte: foi a mais forte luta de minha juventude. Qual é a mais forte luta da juventude dela? Da pessoa de Ellen White? Ceder, ler comigo a fraqueza. Fraqueza do quê? Que decidir que deveria abandonar os estudos e renunciar toda a esperança de instruir-me. Então, pastor, qual foi a última vez que Ellen White foi numa escola normal? 9 anos de idade. E depois nunca mais ela foi para a escola.
aqui entre nós, ela não fez ensino fundamental, não fez ensino médio e não fez faculdade. Você imagina isso para uma criança? Imagina o sofrimento que é para Ellen White. E olha que interessante. Em 1840, Ellen White, agora com 13 anos de idade, ela recebe a visita de Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele vem para a cidade dela, em Portland, e ele faz uma série de conferências. Os seus pais visitavam, iam na igreja metodista. E aí, nessa série de conferências, para algumas pessoas, a mensagem de Guilherme Miller incutia terror e convicção. Qual era a mensagem de Guilherme Miller? Você já sabe, se assim, vamos lembrar? Qual é a mensagem de Guilherme Miller? Cristo vai voltar. Nesse ano aqui, ele dizia que Cristo iria voltar em 1843. E ele carregava esse banner aqui, abria na igreja e mostrava, provava por A mais B que Cristo realmente iria voltar. Ele tinha várias linhas de pesquisa. Ele apresentava uma teoria que é o 2520. Hoje a Igreja Adventista não usa essa contagem profética 2520. Pastor, o que é 2520? 7 tempos. Então, é um estudo que ele fez de 7 tempos, e é incrível isso aí. Como nos Estados Unidos, 7 times, né, que fala, são 7 tempos, então era 2520 anos. E ele tinha uma contagem lá, e ele explicava 2520 lá em cima e tal, trazia, tal, dava 1843. E ele dizia, Cristo volta, e você tem que se arrepender, porque essa terra vai ser purificada com o que, gente? Com o que a terra vai ser purificada? Com fogo. Então você vai perder sua vida, vai ser. Então muitas pessoas recebiam isso como um terror. Para a família de Ellen White, segundo o livro, ela recebia essa mensagem com um senso de conforto e esperança. Agora, em 1842, Guilherme Miller volta para a cidade dela de novo, prega lá novamente. Eles aceitam a mensagem millerita. Ellen White se batiza aos 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, ela tem um sonho com Jesus. Você sabia que Ellen White teve um sonho com Jesus com 15 anos? Quem sabia? Quem sabia dessa? É nova, né? Eu achei aqui que bem interessante, porque ela sonhou que Jesus levava ela ao céu, abraçava ela, sorria para ela. E aí, quando ela acordou, ela procurou o pastor, esse pastor aqui, o Levi, e contou para ele, pastor, eu tive um sonho com Jesus. E sabe o que o pastor disse para ela? Jesus tem um trabalho especial para você. Acredite nisso. Comece a buscar isso, porque Jesus tem um propósito na sua vida. A sua experiência é muito singular. E o pastor motivou ela a buscar a Cristo para saber qual era a vontade dele para ela. Esse dia, com 15 anos de idade, corrige lá em cima, ela teve um ponto decisivo na experiência dela. Naquela tarde, ela assistiu uma reunião de oração e foi a primeira vez na sua vida que ela fez uma oração em público. Sabe por que ela fez uma oração em público? Porque agora ela tinha um propósito. E ela entendeu que Deus tinha um chamado para ela. O que isso fala a você, irmão? Você acha que Deus tem um trabalho especial para você? Não, pastor, mas isso era só com Ellen White. Deus só tem interesse com a profeta, mas ninguém nessa terra. É verdade isso? Não, cada pessoa Deus escolheu para um trabalho especial. E por causa desse senso de você acreditar que você tem um trabalho importante, você começa a ter uma ação pública. Você começa a fazer algo para as outras pessoas, deixando que Deus te use. Às vezes nós achamos, não, de repente, com 17 anos, Deus deu uma visão para Ellen White. Não foi assim. Desde a tenra infância, Deus foi preparando Ellen White para receber as visões. Desde
preparava para receber a visão. Não foi do nada. Quem entende o que eu quero dizer? Todos nós temos um propósito, temos uma missão específica. Você tem que fazer disso o trabalho da sua vida. Eu gosto desse texto porque aqui tem mais uma citação do livro, esse livro aqui, página 15. Ela diz o seguinte: a partir desse momento, todo o propósito da vida de Ellen White era fazer, como Deus preparou ela, era fazer a vontade de Deus, e estar sempre em contato com Jesus. Ela compartilhou essa alegria com os seus amigos, organizando reuniões e contando de maneira simples a história da sua experiência. Essa história da experiência não é a história da visão dela de 1844. Quem entendeu? Essa história aqui é quando ela tem 15 anos de idade. Então ela já tinha acesso ao público antes de receber a primeira. Me ajuda, antes de receber a primeira visão. Olá, povo de Deus, feliz sábado. Tenho a alegria de receber aqui na Igreja Central de Ananindeua o pastor Marcos Alvim. Pastor, se apresente um pouco para o público que está acompanhando de casa. Olá, tudo bem? Eu tenho a alegria de estar aqui. Nós estamos aqui na Missão Paramapá, atendemos a área de publicações, Espírito, Profecia e Saúde. E hoje viemos aqui falar sobre a pessoa de Ellen White. Foi maravilhoso. Pastor, eu percebo que o senhor está com um livro na mão. Que livro é esse? Apresente para o público. Olha, esse livro é incrível. Foi escrito pelo neto de Ellen White, filho de William, e ele fala da mulher de visão. Ele conviveu com ela e fez uma biografia incrível do que aconteceu com ela em detalhes. Desde o início da sua vida, do seu ministério, fatos que aconteceram, como ela contribuiu com a igreja. E através dessas páginas você faz uma viagem longa no dia a dia dessa mensageira do Senhor. Para encerrarmos o vídeo, eu gostaria que o senhor explicasse qual a importância da igreja remanescente ter uma compreensão da história desta mulher, Ellen White. Ok, em uma palavra, é a identidade. A nossa identidade profética, ela acontece de uma forma mais clara enquanto estudamos os escritos de Ellen White. Então, ela foi a mensageira que Deus escolheu para manter a identidade profética da igreja adventista. Em toda a história, geralmente as igrejas elas se corrompem, elas acabam mudando, acreditando em ideologias, só que os livros de Ellen White facilita para que nós mantenhamos a santidade da nossa identidade profética como povo remanescente do Senhor. Pastor Marcos, desde já quero agradecer por você ter aceitado o convite. Não faltarão convites. O senhor está convidado para estar aqui na próxima vez e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenho a alegria, nesse momento, de receber o pastor do distrito, o pastor Enoque. Eu gostaria, pastor, que o senhor deixasse uma mensagem aqui para os membros que fazem parte do distrito, da importância deles participarem desse congresso profético. Amigos, apesar de já estou muito tempo da igreja, mas toda vez que eu ouço esse tema, me emociona. Como hoje eu fui emocionado ao estudar o que aconteceu do dia 22 de outubro de 1844, com aquele grande desapontamento, com aquele choro, e a gente descobre que não era a data que estava errada, mas sim um evento. E depois que a igreja descobre isso, a grandiosidade do que estava por detrás, vale a pena você vir, fazer um esforço e assistir. Hoje à tarde nós vamos ter aqui o pastor Josafá, e o pastor Josafá é profundo desse assunto. Você vai crescer espiritualmente se você estiver aqui ouvindo o que vai ser dito. Aí está o recado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nesse momento, tenho a alegria de apresentar a vocês aqui uma pessoa muito especial, tia Beth. Ela frequenta a igreja... Qual igreja que a senhora frequenta? Terra Firme 2. Terra Firme 2. Distrito de São Brás. Olha, Terra Firme 2, Distrito de São Brás. E hoje está aqui nos prestigiando, tá bom? Desde já agradeço. Obrigada.
pela senhora ter aceitado o convite. Eu gostaria que a senhora falasse aqui para o povo sobre como tem sido essa experiência de participar desse congresso profético e principalmente ter a compreensão do dom profético na vida de Ellen White. É o conhecimento, né, da palavra através da irmã White, que é uma pessoa que teve muita experiência no passado, e hoje tudo que ficou dela para nós serve de experiência, base para o nosso crescimento espiritual. Irmã Ellen White escreveu muito, mas dentre os escritos de Ellen White, qual foi o livro que mais impactou a sua vida espiritual? O Grande Conflito, porque eu já li todo. O Desejado de Todas as Nações também é um livro muito bom, mas ainda não concluí a leitura. E diante da pergunta de hoje do pastor na pregação aqui, quantos livros já leu, né? Eu já li apenas 4 livros da irmã White, mas lido, concluído mesmo. E o Grande Conflito é um deles. Desde já, irmã, muito obrigado por você ter aceitado participar aqui da nossa entrevista e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tentando fazer com que ela dissesse o que ela não disse. Então, é importante ver os princípios de interpretação. Quero abrir com um texto bíblico, Lucas, capítulo 24, versículo 27. Lucas, capítulo 24, versículo 27. É um texto conhecido. Lucas 24, 27 diz: começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Qual era o problema aqui? Os discípulos estavam ali, 2 discípulos do caminho de Emaús, e eles estavam frustrados porque o Messias morreu, e eles pensavam que o Messias iria sentar no trono de
de Jerusalém e livrar os judeus dos romanos e estabelecer o reino desse ano. Era isso que eles esperavam. Os discípulos foram reféns de uma interpretação errônea do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento tem profecias acerca da glória do Messias, que o Messias assumiria o trono de Davi, que o Messias reinaria. Tem ou não tem? Tem. Mas o Antigo Testamento também tem profecias que falam do sofrimento e da morte do Messias. Então, ao olhar para o Antigo Testamento, os judeus e inclusive os discípulos fizeram uma leitura seletiva do Antigo Testamento, pegavam aquilo que lhe agradava e rejeitaram aquilo que eles não queriam ou não estavam prontos mental e psicologicamente, porque o estado mental, psicológico e emocional de alguém influencia na interpretação que ele faz de um texto. Ora, meu povo está oprimido por um outro povo, nós somos quase escravos e eles dominam o nosso território, eles estabelecem governadores aqui e eu estou esperando o quê? O que eu espero se o meu povo é o povo de Deus? O que eu estou esperando que Deus faça? O que é? Qual era o maior anseio dos judeus no primeiro século? Qual era? Libertação. Então, quando eles olhavam para a Bíblia, eles ansiavam por promessas de libertação. A vinda do Messias seria o estabelecimento do reino messiânico e seria a destruição dos romanos e a libertação do povo. E não adiantava, porque Jesus disse várias vezes, o próprio Jesus disse: importa que o Filho do Homem padeça perseguição, seja morto pelos principais e ressuscite no terceiro dia. Jesus disse. Quando Jesus morreu, o que aconteceu com os discípulos? Se desanimaram, foram pescar. E aqui no caminho de Emaús, o Jesus ressuscitado, mas era Jesus, se aproximou de 2 discípulos e conversou com eles. Eles não reconheceram porque o trauma emocional deles era muito grande e eles não conseguiam enxergar mais nada. E aí Jesus teve que abrir os olhos deles novamente. Aí Jesus foi citando, porque com certeza Jesus não tinha um rolo de nenhum livro, não havia. A Bíblia não era como um livro que nós temos na mão, onde todos os livros estão ali selecionados num volume só. A Bíblia eram vários rolos de livros separados. Não tinha condição de Jesus carregar todos os livros na viagem, mas ele tinha um. E aí ele começou com Moisés. Por que Moisés? Moisés escreveu o Pentateuco. São os primeiros livros. Moisés, e aí discorrendo por todos os profetas, a palavra que está aí, que diz assim, explicava, é o verbo hermeneu. Aí vem a palavra hermeneus, que significa interpretar, explicar, traduzir. Quando alguém traduz, está fazendo hermenêutica. Toda tradução é uma interpretação, porque você vai pegar aquela expressão, aquela palavra em outra língua e vai verificar uma palavra na sua língua que corresponda ao sentido da palavra naquela língua e vai escolher essa palavra que é melhor para traduzir. Toda tradução é uma interpretação. E aí Jesus ele interpretou o Antigo Testamento para os discípulos do caminho de Emaús e os fez entender que era necessário que o Messias padecesse, morresse e ressuscitasse. E aí eles ocorreu em 1844 também.
igreja com um erro de interpretação, erro de hermenêutica. Os mileítas interpretaram errado Daniel 8,14. Não o cálculo, mas eles interpretaram o evento em si. Então, eles usaram estruturas simbólicas que não eram corretas para interpretar o santuário. Miller considerou o santuário a terra, mas não era a terra que Daniel 8,14 fala, era o santuário celestial. O povo de Deus tem uma alegria imensa de receber aqui na Central de Ananindeua o pastor Josafá. E eu gostaria, pastor, que o senhor explicasse para os nossos queridos qual a importância de se interpretar corretamente o espírito de profecia. A questão da interpretação do espírito de profecia, ela é fundamental, assim como a interpretação da Bíblia, porque nós estamos tratando de textos que são de profetas, né, de apóstolos, e Ellen White, como adventistas, nós cremos no dom profético dela, e a gente precisa interpretar com cautela, com a mesma cautela com a qual a gente interpreta as escrituras sagradas, cuidando para não tirar um texto fora do contexto, não tirar conclusões de uma página só, de um texto só, porque muitas heresias e dissidências ocorrem na igreja por interpretações errôneas, por fazer Ellen White dizer aquilo que ela não quis dizer. Então, como ela escreveu muito, a gente precisa ter cautela, ter um conhecimento geral do Espírito de Profecia, ler bastante o Espírito de Profecia e estudar princípios de hermenêutica, princípios de interpretação correta, para que tenhamos uma interpretação sólida e não venhamos a compreender algo que a própria senhora White não quis dizer. Então é muito importante que estudemos acerca do assunto. Pastor Josafá, a igreja adventista tem sofrido uma série de acusações, principalmente da parte dos críticos, dizendo que os adventistas fazem de Ellen White uma segunda Bíblia. Isso corresponde, se é fato, ou é um equívoco da parte aí dos críticos da igreja? Essa afirmação ela não é verdadeira. Nem nos escritos da senhora White a gente encontra essa afirmação de que os escritos dela vieram para ficar em pé de igualdade com a Bíblia ou para substituir a Bíblia. Ela mesma reconheceu a sua própria posição. Nós temos o cânon, que são as escrituras sagradas, que são a palavra de Deus, que mede toda revelação, toda luz posterior. Tudo aquilo que vem depois precisa ser provado e testado pela Bíblia, e não o contrário. Então, os ensinos do Espírito de Profecia são ensinos proféticos, foram dados por Deus, e a igreja ela cumpre bem em seguir, porque em 2 Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, se cremos que Ellen White é uma profetisa verdadeira do Senhor, nós devemos seguir o que ela diz. Só que os seus escritos não foram dados e nós, como adventistas, não consideramos como Bíblia. Então, ela diz que uma das funções principais dos seus escritos é conduzir o povo para a Bíblia Sagrada. Certo? Então é isso. Pastor Josafá, desde já queremos agradecê-lo por você ter participado conosco, ter trago essas informações, creio que é de suma importância, e fica uma reflexão da importância de você estudar a fundo a Bíblia e os escritos de Ellen White para que você não seja enganado por Satanás. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos, estou aqui com o missionário Luciano. Hoje ele veio aqui para aprender um pouco mais acerca de como interpretar o espírito de profecia. Irmão, durante esses anos como adventista, quais foram os escritos de Ellen White que mais assim impactou a sua vida espiritual? Bom, o livro que eu mais gosto
é o primeiro escrito. Esse é o que eu gosto muito. Mas eu digo que para você, como adventista, você precisa ler o livro Vida e Ensino, para você aprender bastante. E para você aprender a dar estudo bíblico, História da Redenção e Patriarcas e Profetas e o Desejado de Todas as Nações. Se você quiser aprender um pouco mais sobre história, é o Grande Conflito. Agora, irmão, eu gostaria que o senhor deixasse aquela mensagem para aquele irmão que não gosta de ler o Espírito de Profecia, o irmão ali que tem até livros, mas nem toca, não lê, não grifa. Que mensagem o senhor deixaria para esses irmãos? O verdadeiro adventista, ele precisa primeiro focar na Bíblia Sagrada, ok? Leia a sua Bíblia, você precisa ter comunhão na oração, você precisa também cantar os hinos da igreja e no seu culto familiar, especialmente à noite, convide a sua família para escolher um livro. Comece ali com a história da redenção e aí você começa a ler ali as pequenas partes dos capítulos com a sua família e você terá grande conhecimento, tanto para você e tanto para a sua família, e tanto para estudar a Bíblia e também aconselhar os irmãos da igreja. Desde já quero agradecer aí pela participação do irmão Luciano, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou em frente da Igreja Adventista Central de Ananindeua, onde está ocorrendo um congresso profético, onde estamos estudando sobre o espírito de profecia. Hoje é o nosso último dia, mas teremos participações especiais. Teremos a participação do Quarteto Holland, e eu terei o privilégio de tratar o tema A Importância da Profecia na Igreja Remanescente. Logo após do vídeo você verá ali uma parte curta do sermão e daqui a alguns dias nós iremos postar o sermão completo no meu canal. Que Deus abençoe e aguarde, porque Deus ainda tem bênçãos na sua vida. A morte de Malaquias e o surgimento de João há um intervalo de tempo, 400 anos em que Deus não se comunicava com o povo por meio de profetas. E durante esses 400 anos, o povo de Israel se apostatou e acabou entrando no corpo doutrinário dos judeus, doutrinas que não estavam contidas na palavra de Deus, doutrinas contrárias à palavra de Deus. Quantos conhecem acerca dos livros apócrifos? Eu creio que uma boa parte, um número bem menor. Os livros apócrifos, ou livros não inspirados, surgiram neste período em que Deus não se comunicava com o povo de Israel. Nós, protestantes, chamamos de livros apócrifos. Os católicos chamam estes livros de deuterocanônicos. E note como os livros apócrifos já nos dão uma ideia de que não havia profeta neste período. Note, no livro de 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27, é um livro apócrifo que surgiu neste período de 400 anos. Este livro reconhece que não havia profeta. Veja o que esse livro diz.
foi esta grande tribulação para Israel, qual não tinha havido desde o dia em que não mais aparecera um profeta no meio deles. Preciso abrir um parênteses. Volta para mim, juiz, por favor. Quando nós tratamos acerca dos livros apócrifos, há muitas pessoas que me fazem uma pergunta. Gabriel, um cristão, um adventista do sétimo dia, ele pode ler esses livros apócrifos ou não inspirados? A minha resposta é sim. Eu, lá na minha estante, no meu quarto, eu tenho 3 volumes, 3 livros que trazem uma variedade de livros apócrifos. E no meu tablet eu tenho aqui a tradução de Jerusalém, onde trazem os livros deuterocanônicos, Macabeu, Judite, Tobias, outros livros. Os livros apócrifos, eles são importantes para termos o conhecimento do contexto da época. Não são livros inspirados, mas é bom para você ter um conhecimento histórico. Olá para você que está acompanhando esse canal aqui conosco. Bem, hoje eu estou entrevistando aí uma figura ilustre, é o nosso amigo Peterson, que faz parte e também é diretor do Ministério de Louvor chamado Olam. E aí, Peterson, tudo bom com você? Tudo bom, graças a Deus. Tenho uma pergunta para você. Como foi a participação, como foi a experiência de participar de um congresso profético como esse, com o seu grupo? Foi uma honra participar, tive o privilégio de aprender mais também e a vontade de ler mais o livro sobre o Espírito de Profecia da Ellen White é algo muito bom. Eu já tive a experiência de ler 2 livros e hoje eu tive o desejo de continuar a ler outros livros também. Perfeito! E para nossos amigos que nos acompanham, que também gostam do movimento da música dentro da igreja, existe algum livro inspirado pelo espírito de profecia, né, da querida irmã Ellen White, que fale, que vá tratar um pouco mais a respeito do tema da música, que o senhor poderia estar indicando àquele que está nos assistindo agora? Tem sim, eu me esqueci o nome, mas tem sim um livro que é específico para a música, e é muito bom a leitura dele. Perfeito, meu amigo. Me diga, qual foi a parte que o senhor mais gostou dentro desse congresso profético? Foi a parte do apelo que o irmão fez, nos trazendo para conhecer mais sobre os livros da Ellen White e que nos leva à luz maior que a Bíblia. Então, quando a gente conhece os livros da irmã Ellen White, a gente tem o conhecimento pleno do amor de Deus para conosco. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação. Realmente o grupo Olam foi fantástico, fez participação na nossa programação, foi totalmente especial. E aqui fica um comunicado para você, que você possa ler cada vez mais do Espírito de Profecia. O senhor quer deixar um recadinho para aqueles que nos assistem agora? Façam leitura dos livros da irmã Ellen White, procuram ler, é muito bom. E eu peço que vocês, querendo conhecer também o ministério, possam nos seguir. Nosso canal é Ministério Olam Oficial. Pode seguir a gente no Instagram. Perfeito, muito obrigado, Peterson, e um bye bye para você. Muito bem, pessoal, agora mais uma vez aí com vocês. Hoje nós estamos entrevistando a Carol, de Ananindeua 2. E aí, Carol, dá um olá pra galera que tá nos assistindo. Oi, pessoal, tudo bem? A Carol, ela foi algumas das pessoas que puderam estar aqui durante o Congresso Profético, que participaram na programação também. Foi uma das cantoras desse movimento maravilhoso que nós estamos fazendo em volta do Ministério Profético, Dom de Profecia. E eu quero te perguntar, como foi a experiência de poder participar de um congresso especial como esse? Bem, eu acho muito relevante o assunto, principalmente como o Gabriel abordou, sobre o tema da identidade da igreja. Então, eu sendo jovem, eu acho que isso é relevante para mim, porque o futuro da igreja é composto pelos jovens. Então, que essa identidade seja reafirmada dentro de nós, isso fortalece até o senso da nossa missão. Perfeito! E você poderia contar aí pra gente um pouco sobre
o que na programação mais te chamou a atenção, ou quais foram os pontos que você aprendeu que não sabia até então? Eu acho que sobre a questão do que o pastor Josafá falou ontem, sobre a questão da interpretação e sobre, acho que a ênfase que o Gabriel deu hoje, eu não pude acompanhar os outros dias, mas esses 2 dias têm sido uma bênção e eu acredito que sobre a relevância de fato. Muitas das vezes a gente conhece Ellen White, sabe a importância, mas a gente não tem um estudo aprofundado sobre o tema ou não entende a relevância que ela tem. Então isso é muito importante. Com certeza, isso é tudo muito relevante para a nossa comunidade adventista de modo geral. Tem um recadinho para dar para os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora? Leia os livros de Ellen White. Perfeito! Bastante subjetivo, muito bem. Muito bem, pessoal. Olha, agora eu estou mais uma vez aqui entrevistando uma pessoa muito importante aqui para a nossa congregação, o nosso primeiro ancião. E eu gostaria que o senhor me contasse um pouco da sua experiência durante esse congresso profético. O senhor também foi um daqueles que fez parte ali, daqueles que estiveram por trás da programação, orquestrando tudo. Me diga, quais foram os maiores desafios de proporcionar um evento como esse? O maior desafio de proporcionar um evento como esse é juntar todo mundo em um único local para que eles possam aprender o desenvolvimento do Espírito e Profecia, os desafios do Espírito e Profecia, o conhecimento que a igreja deve ter do Espírito e Profecia. A igreja adventista do sétimo dia, como igreja remanescente, ela precisa ter um conhecimento do Espírito, das visões, da Escritura, das profecias já cumpridas, das profecias que vão se cumprir. Então, assim, esse congresso é muito importante e deve se repetir não apenas aqui no distrito, mas em outros locais. Deve se repetir, deve acontecer, porque as pessoas precisam conhecer, elas precisam saber mais, e sabemos que quando uma pessoa ela conhece os livros, os escritos, a vida dela espiritual fortalece, ela cresce, e com isso ela tem uma vida espiritual mais ativa dentro da igreja. Perfeito, nós sabemos que uma programação como essa ela é apenas o pontapé inicial. Quais, assim, ao seu ver, devem ser os próximos passos a serem tomados para envolver e enganjar cada vez mais a vida da membresia da igreja ao Espírito de Profecia? Todos os departamentos da igreja, eles devem estar envolvidos dentro do Espírito de Profecia. Não existe departamento independente. Tanto o departamento Escola Sabatina, Jovem, Desbravador, Aventura, todos eles devem estar totalmente envolvidos dentro do Espírito de Profecia. Porque uma igreja ela não cresce sem conhecimento da Bíblia, sem conhecimento do Espírito e Profecia. E se uma igreja ela vier a ter muitos membros, mas sem um alimento espiritual, não é uma igreja com crescimento saudável. É uma igreja que ela está inchada, que tem apenas números, pessoas que estão se reunindo em um local e isso se torna apenas um encontro social. Então, a igreja ela precisa estar totalmente envolvida no estudo da Bíblia e no Espírito e Profecia. Isso no sábado de manhã, isso no culto à tarde, isso no culto domingo à noite, na quarta-feira à noite. Então, todos os cultos, a igreja precisa estar envolvida na Bíblia e no Espírito e Profecia. Porque sem a Bíblia e o Espírito e Profecia, as pregações, a música e tudo que está dentro da igreja se torna apenas algo muito raso, frágil, e isso não alimenta a vida espiritual. Perfeito. Agora, para finalizarmos, nosso irmão Luciano, me diga, qual o recadinho o senhor daria para aqueles que estão nos assistindo agora a respeito do Espírito de Profecia? Estudem a Bíblia, o Espírito de Profecia, com oração e jejum. Existe uma luta espiritual muito grande com respeito ao estudo da verdade. E a verdade nós temos ali na Bíblia, a verdade suprema, mas também nós temos livros que ajudam a compreender a Bíblia, a luz pequena, ela ajuda a enxergar a luz maior com mais nitidez, com mais clareza. Então é necessário o estudo diário, tanto da Bíblia quanto do Espírito e Profecia. E aqueles que não têm o Espírito e Profecia em casa, possam ter por meio dos canais do YouTube, por meio do Google, pode acessar, e assim terão acesso aos escritos para que possam ler, para que possam aprender e assim crescer espiritualmente. Perfeito, recadinho dado para você que está nos assistindo, que possamos cada vez mais mergulhar dentro do Espírito de Profecia, acompanhado a Bíblia, que é a maior de todas as revelações, correto? Então, esse é o recadinho dado e um coração aberto para vocês.
Muito bem, pessoal, nós estamos aqui com mais uma entrevista, dessa vez com uma pessoa completamente especial para uma programação como essa. Nós estamos falando do Gabriel, que é o diretor do Ministério de Publicações Espírito de Profecia. Publicações e Espírito de Profecia da Igreja Central de Ananindeua. Agora preste muita atenção, porque ele foi aquele que idealizou todo este evento, Congresso de Profecia, e também foi aquele que esteve por trás e também na linha de frente. Foi um dos palestrantes das noites aqui que tivemos as palestras a respeito do dom de profecia da irmã Ellen White. Agora eu gostaria de lhe perguntar, Gabriel, como foi a experiência de estar gerenciando todo esse evento maravilhoso? Olha, eu reconheço que foi assim um grande desafio elaborar essa programação, principalmente com a questão de ornamentação, a questão de custo, mas o objetivo dessa programação é levar o membro a ter a consciência da sua identidade como adventista do sétimo dia. E o que faz parte da nossa identidade como adventista do sétimo dia? O dom de profecia. A gente buscou incentivar, primeiro, que o dom de profecia não é a Bíblia adventista, mas sim que o dom de profecia é a luz menor que aponta para a luz maior, que é a palavra de Deus. Então foi assim um desafio tremendo, mas louvado seja Deus, porque nós conseguimos abarcar o maior público de pessoas, e eu creio que as pessoas saíram daqui tendo assim um conhecimento profundo e desejosos em conhecer mais sobre o ministério dessa mulher e principalmente o dom de profecia. Muito bem, agora me diga, Gabriel, para você, qual a importância de tratarmos de temas e assuntos referentes ao dom profético hoje, para a nossa igreja hoje? Eric, eu reconheço que infelizmente a nossa igreja carece de ensinamento. E como nós vimos hoje na pregação, Provérbios 29:18 nos diz: onde não há profecia, o povo se corrompe. E aí nós podemos chegar à conclusão de que se há apostasia muitas vezes no meio do povo de Deus, é porque este povo que aguarda o breve retorno está desprezando assuntos que são essenciais, que são os assuntos proféticos. A própria serva do Senhor nos disse que quando nós dessemos valor àquilo que está escrito nos livros proféticos, Daniel e Apocalipse, haveria um grande despertar na igreja. Então é necessário com que a igreja se volte para os livros proféticos, Daniel e Apocalipse, e também que a igreja tenha um conhecimento acerca da sua profetisa, porque Ellen White foi dada com o objetivo de nos guiar de volta para as profecias. Então eu reforço novamente o texto de Provérbios 29:18: onde não há profecia, o povo se corrompe. Agora a pergunta que não quer calar. Nós sabemos que essa foi apenas a primeira edição. Existem dentro dos planos outras e novas versões, novas edições vindo por aí? Existe o projeto? Sim, claro, se tiver tudo nos desígnios de Deus. Se Jesus não voltar antes, e eu oro para que isso aconteça, mas caso ainda a gente permaneça nesse mundo e eu seja escolhido pela igreja para permanecer nesse ministério, haverão sim projetos que visam não apenas dar continuidade nesse estudo, no estudo do dom profético, mas também aquilo que Ellen White escreveu acerca da sacudidura, acerca do decreto dominical, acerca da chuva serode, chuva temporã, ou seja, temas que nós podemos encontrar na palavra de Deus. E fica o convite para você, meu irmão e meu querido amigo que vê este vídeo. Valorize aquilo que o Senhor nos deixou, que é o espírito de profecia e a nossa única regra de fé, doutrina e prática. E você está convidado, se houver ano que vem, né, se eu estiver no departamento, você é convidado a participar desses eventos que irão tratar desses assuntos. Porque o meu objetivo é prepará-lo para os acontecimentos que virão, para que você possa dizer o que está escrito na palavra do Senhor: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Ele é o Deus da nossa salvação. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, os membros aqui da Igreja Central de Ananindeua e do Distrito,
Eu espero que esta programação, este final de semana, tenha impactado a sua vida e que Deus nos prepare para a sua breve volta, porque breve virá e não tardará.